Ah, eu tenho 40 anos e comecei a praticar boxe. E eu estou bem contente de ter começado a prática do boxe por motivos que eu não fazia ideia, mas tenho visto coisas muito interessantes, né? Eu acho que é diferente um pouco o meu caso da piazada que pratica uma arte marcial, um esporte de combate. Porque eu acho que a gurizada ela quer a violência em si, ou esporte, ou entrar no campeonato, se tornar campeão. Enquanto um cara como eu, ele vê a coisa toda por uma ótica um pouco diferente. Né? É claro que tem a questão toda dos benefícios para a saúde e tudo mais. Né? Eu não gosto de ser utilitarista, né? O tipo de gente que só faz coisas que são úteis, né? Então eu nunca vou entrar nessa discussão besta de que para autodefesa é melhor isso ou aquilo. Eu acho que você ficar julgando uma arte baseado em utilidade é superficial geralmente, né? A arte em si ela tem o seu valor, né? Enquanto você não conseguir ver isso, acho que você vai sempre estar navegando pela superfície das coisas, né? Então eu fico contente de estar treinando boxe, porque a arte de boxear em si tem o seu valor, né? Independente dos outros benefícios, que claro que existem, mas eu tento primeiro entender o valor da arte, né? A arte sendo a capacidade de fazer algo de maneira ordenada. Então, a arte em si é legal. Mas do meu ponto de vista, outras coisas são muito interessantes, né? Durante um exercício, né? O treino do boxe. Especialmente para mim, né? Eu tenho 40 anos, eu sou um cara que eu tenho um certo medo de desenvolver coisas como demência, né? Que muitas pessoas idosas desenvolvem. Eu tenho 40, logo vou ter 50, depois 60. Então, Alzheimer, demência, problemas psiquiátricos, psicose. Eu sei que é importante você combater isso mantendo o teu cérebro ativo, né? Fazendo uso da plasticidade cerebral que eu ainda tenho. Né? Então, se expor a coisas novas, a experiências diferentes, é sempre muito importante. E eu acho que isso é a parte que mais me impressionou no treino de um esporte de combate, é justamente a quantidade de caminhos novos entre os neurônios, né? Ativações de neurônios diferentes que eu tenho experimentado. Então, por exemplo, eu lembro que já no começo, quando eu estava treinando com um colega, fazendo luvinha, e o cara veio para acertar a minha mão, do jeito que é para ser, e aquilo ativou no meu cérebro uma coisa completamente diferente, né, que eu não tinha experimentado antes, que é a experiência de ter um punho fechado vindo perto do teu rosto. Né? Eu nunca me envolvi em briga, nada. Né? A última vez que eu briguei para valer foi em 1992, então meu cérebro realmente não está acostumado a essa sensação de ter alguém querendo te socar. E por mais que fosse na luva, não fosse no meu rosto, o meu cérebro ativou esse modo meio que de autodefesa, né? Caramba, o que é isso? Né? Eu lembro que eu tomei um momento para meio que saborear isso. Né? Esse caminho neural diferente que ativou no meu cérebro. Pô, uma mão vindo na direção do meu rosto. Depois, fazendo sparring e tudo mais, tive que me acostumar com isso. Você se obriga a perder certos costumes, como o flint, né? Você fechar o olho, que é algo que você tem que combater. Eu lembro da experiência de levar o primeiro soco, né? Super leve, extremamente ridículo em questão de peso, mas eu estava acostumado a fazer o sparring só de encostar a luva e o menino me dá um soco mais caprichado na bochecha, levíssimo, levíssimo, mas para mim, que não me, né, não me envolvo nisso, eu lembro que na hora, depois do sparring, eu pensei, caramba, nunca ninguém me bateu tão forte quanto esse cara agora, né? No rosto, especialmente, né? Pá, na minha bochecha. E foi só um encostão, não foi nem um soco bem dado, assim, foi só um pouquinho a mais do que eu já tinha experimentado. Agora, por exemplo, no último sparring de ontem, aconteceu a mesma coisa. Né? Um piazão que estava vindo do Muay Thai, moleque novo, não estava bem acostumado ali com o boxing, a gente estava meio que ajustando a intensidade ainda.
O cara me veio dar um overhead para pegar por cima da minha guarda, bem pesado. Eu pensei, caramba, aí, ó, já mais um nível de intensidade, né, desbloqueado na minha cabeça. Literalmente na minha cabeça, mas no meu cérebro também, né? Então eu tive que me acostumar com essa questão pô, agora, antes aquele soquinho super leve era o mais pesado que eu tinha tomado, agora esse aqui é o mais pesado que eu já tomei, e logo vai vir um mais pesado ainda, e aos poucos você vai se acostumando. Então esse exercício mental eu acho extremamente interessante. Fora a questão de coordenação motora, você tem que se movimentar pelo ringue enquanto você está mexendo cabeça, enquanto você está dando jab e tal, e toda essa coordenação, pé, quadril, teus punhos, o olho que você tem que manter no adversário, fazer a defesa, é uma dança complexa, é difícil, não é que seja complexo, mas é difícil, são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Você tem que ter ali uma disciplina mental. Então é muito interessante. Então se você, como eu, tem aí seus 40 e poucos, até 50 e poucos, 60 e poucos, tá? Eu, por mim, eu recomendo meu pai fazer boxe também, que acho que tem muitos benefícios interessantes. Fora, como eu falei, a arte em si, ela tem o seu valor. Ao mesmo tempo, eu tenho visto duas outras coisas que eu acho interessante saber, que é, eu tenho reparado que os moleques, eles têm dificuldade com controle. E eu acho isso muito legal, porque não que eles tenham dificuldades, né? Mas que é muito fácil pra gente que já tá com 40, 50, a gente achar que isso é uma desvantagem. Você dizer, não, tô decrépito, estou velho, né? Estou passado do tempo. Quando na verdade você ganha uma certa suavidade, né? Um certo autocontrole, uma moderação. Você tem um certo nível de maturidade para você, por exemplo, entrar no sparring sem dar soco muito forte. Você se controlando, você sabendo qual que é o teu objetivo, que é mais técnico, que não é uma pancadaria, né? E esse é outro aspecto interessante de como achar uma academia boa, essa cultura, né? De certas academias têm a cultura da pancadaria, outras têm a questão de permitir que você tenha o seu ritmo. Eu estou numa dessas que permite que eu tenha o meu ritmo. Mas eu percebo que eu quero uma intensidade leve, porque eu quero ainda me adaptar à questão técnica. E a molecada tem dificuldade, assim, eles são muito, ou é 8 ou é 80. Ou ele não está lutando, ou ele não está fazendo sparring, ou ele está a toda, né? Descendo a lenha, descendo soco, forte. Enquanto eu sinto que eu consigo controlar mais. Eu percebo que quem é mais velho, quem é mais maduro, consegue adaptar melhor essa intensidade. Então acho que é uma vantagem. Pô, é legal eu conseguir, às vezes, até influenciar melhor essa piazada. Dizer, ó, não precisa, né? Porque, digamos que um moleque desse vá fazer sparring com um cara que é bem fraquinho, ou com uma menina um pouco mais delicada, né? Ele tem que saber ter esse controle, né? De ajudar a outra pessoa, que eu acho também legal, que é você entender o sparring como um momento de vocês mutuamente se ajudarem. Né? Uma experiência bacana que eu tive há 2 ou 3 semanas. Eu tenho o meu amigo João no boxe. A gente desenvolveu essa amizade porque tem uma mentalidade similar e são os dois canhotos. Então, ele falou para mim antes do sparring: cara, eu brigo muito de longe, eu gostaria que a gente treinasse mais de perto, né? A gente fizesse uma luta mais pegada, mais próxima, para eu treinar esse aspecto que eu sinto que está faltante nas minhas habilidades. E a gente treinou isso, a gente gastou um tempo fazendo a luta bem de perto, um do outro, né? Sem aquela distância, para ele desenvolver essa questão que ele sentiu falta tecnicamente e ele ficou feliz, né? Porque ele conseguiu fazer isso e eu fiquei feliz porque consegui ajudar, né? Então, a nossa idade, muitas vezes é fácil ver como uma deficiência, mas na verdade tem muitas vantagens. Tá? Então, traz coisas legais para dentro da academia também, sendo uma pessoa mais velha. Né? Não deixe que isso te desencoraje. E se você for mais novo, melhor ainda. Vai lá e seja disciplinado, faça as coisas direito. É ótimo. E a segunda coisa que eu acho bem interessante é que você percebe facilmente
como é a atitude de aprendizado das pessoas, né? Eu, por exemplo, antes de entrar na academia de boxe, eu treinei em casa. Então, eu comprei meu saco de pancada, comprei a luva, comprei a faixa, eu procurei vídeos a respeito dos fundamentos, né? Ah, anda assim, move-se assim, soco é mais ou menos assim. Eu comecei a desenvolver isso por conta, antes de ir para a academia, né? E ainda faço isso por conta. Então, para mim, o domínio sobre o processo de aprendizado é meu. E, e aquele momento ali do treino é uma parte desse meu aprendizado. Então, do sparring de ontem, na minha cabeça já tem umas 3 coisas que eu tenho que treinar por conta, né? Eu percebi, por exemplo, que a guarda cruzada ela precisa ser ativa, né? Porque eu cruzei a guarda e o moleque ficou dando soco por cima, então eu percebi que ele quebrou fácil, eu deveria manter essa mentalidade da guarda ativa, né? A guarda passiva nunca funciona. Guarda tem que ser ativa, então eu preciso treinar isso. Então, eu percebi que no último sparring também, quando eu comecei a brincar com movimentos de cabeça, o meu colega parou de tentar me socar, né? E ele ficou com dificuldade. Então, que é óbvio, é básico, mas assim, é a prática que leva você a perceber isso com clareza. Cara, talvez eu preciso movimentar melhor a cabeça. E casado com isso, eu percebi no último sparring também que eu quero ir para cima, eu quero diminuir a distância, mas eu não sei como, né? Então, no meu afã de fechar a distância, de entrar, eu acabo me estabanando, né? Acabo pulando para frente, acabo fazendo coisa que está errado. Então, e daí você para e pensa, tá, qual que é o melhor approach, né? Melhor abordagem para isso? Então eu estou desenvolvendo minha abordagem de ir passo a passo. Eu sei disso, mas foi no sparring que eu percebi que, ok, eu preciso parar de dar pulo para frente, eu preciso me aproximar passo a passo e adicionar um movimento de cabeça para eu poder entrar com segurança. Guarda ativa, movimento de cabeça, entrar devagar, passo a passo, sem se afobar, né? E eu vou praticar isso daqui a pouco, aqui na minha casa, porque o processo de aprendizado é meu, eu domino ele, né? E não é que isso seja melhor ou mais correto, ou mais nobre, não, é uma coisa minha, né? Mas eu acho interessante ver isso. E tem um monte de gente que não faz isso e eu acho engraçado, né? Não acho ruim, porque a pessoa está pagando para aprender, então ela tem o seu momento de aprender ali no treino, e tem muita gente que permite que o processo de aprendizado esteja na mão do professor, né? O que não é errado, mas para mim, né, que eu gosto, eu tenho esse interesse em entender como a gente aprende as coisas, né? O processo do aprendizado para mim é interessante, né? Então eu observo que muita gente faz esse treino que é só ali no treino, né? A pessoa chega em casa, ela não está treinando muito, ela não está pensando nisso. Ela pode até durante o banho fazer uma brincadeira ali, uma coisa assim, né? Mas acabou ali, né? O processo de aprendizado se dá no treino. Eu acho muito interessante isso. Para mim, é até um pouco frustrante, porque você vai vindo semana após semana fazendo sparring com as pessoas e você às vezes percebe isso assim. Esse cara não está trazendo nada muito novo, né? Eu estou trazendo coisas novas. Eu estou testando fazer um shuffling, entrar pelo lado. Estou testando a guarda cruzada que ninguém ensinou na academia. Estou testando fazer o shoulder roll, tal. Estou testando isso. E daí a piazada que tá lá há um ano, você vê o cara, ele é bom, ele é experiente, mas assim, de semana para semana você vê que você não tá trazendo muita coisa, né? Então, não é que seja ruim, não é que seja errado, mas eu acho interessante perceber como isso funciona. Coisas boas que eu aprendi e que eu acho interessante para quem quer começar é o seguinte, né? Todo mundo pergunta, você se machuca? Não, como eu falei, tem academia que tem a cultura da pancadaria, né? Que, você tem que estar pronto a levar soco, não sei o quê. Já no começo você tem que entrar nesse ritmo de pancada. Cultura local da academia. Se você não se sente à vontade nesse tipo de lugar, saia, né? A academia que eu vou tem a cultura da parte mais técnica, da parte mais de deixar você à vontade para você desenvolver o teu ritmo do jeito que você prefere, né? Eu tô nesse ritmo ainda de não entrar no pancadão, fazer as coisas mais técnicas, né?
procuro abertura nos outros, mas eu não desço além, eu só encosto a minha mão na bochecha do cara para deixar claro, ó, eu vi uma abertura e me aproveitei. Né? E a mesma coisa comigo, direto, tô levando, tá, mas não é um pancadão. Então eu não me machuco. Né? É possível se machucar? É. Você vai fazer um sparring com um moleque mais afobado e pode te dar um pancadão. Né? Você tem que estar meio disposto a correr esse risco. Mas se a cultura for de fazer o soltinho, mais leve, tal, uma coisa mais técnica, não, você, em geral, você não vai se machucar, não precisa se preocupar. Segunda coisa que me perguntam sempre, que eu acho interessante, é: e o teu cardio estava em dia? Quer dizer, você cansa muito, né, durante o treino? Então, assim, eu tenho 3 treinos na semana, segunda, quarta e sexta. Na segunda é o treino. Na quarta a gente geralmente termina fazendo uma coisa mais técnica, que é assim: pega um parceiro, durante 1 minuto ele ataca, durante 1 minuto você ataca. Né? Um ataca, outro defende, mais 1 minuto de livre, mas com esse aspecto mais pega leve, pega bem técnico, bem tentando explorar o que a gente fez no treino. E na sexta-feira a gente tem metade do tempo um treino, nos últimos 15 minutos o sparring. Então você pega um parceiro, faz sparring por 2 minutos, descansa 1 minuto, troca pro próximo. Então tem lá 8 pessoas, você vai ficar rodando entre as outras pessoas, fazendo sparring de 2 minutos com descanso de 1. Né? E é cansativo. Né? Sobre o cansaço. Durante o treino, se você faz aí uma caminhada de 30, 40 minutos, dia sim, dia não, você faz um cardio de nível 2, né, que é 70% do teu batimento cardíaco máximo, o batimento cardíaco máximo é 220 menos a tua idade e tal, você se vira bem. Se vira bem durante o treino. O sparring é mais cansativo, especialmente no começo. Por quê? Porque no começo você ainda não pegou o macete de relaxar. Relaxar, respirar no momento certo, respirar depois do golpe, né? Expira quando se dá o golpe, mantém os ombros relaxados, fica na postura mais de conservar energia. Isso tudo é uma habilidade que você desenvolve. Então, no começo você não tem habilidade, você está tenso, você está sempre erguendo a mão, você está sempre andando do jeito errado, você não está respirando. Cansa muito no primeiro sparring, no segundo, no terceiro, até você começar a pegar o macete de, pô, o adversário está distante, relaxa, deixa os ombros cair, fica de olho no ringue, né? Você não precisa ficar guarda alta, apertando as mãos, tá, tudo nervoso. Relaxar na hora de dar o soco, deixar o braço relaxado, não tentar empurrar o soco, deixar o soco ir. Essa habilidade você vai pegando. Então o cardio ele tem esse pico engraçado, né? O primeiro sparring é difícil pra caramba, depois você vai percebendo que você está pegando mais leve com o próprio corpo nos próximos, né? Então, se você não faz nenhum exercício, pode ser pesado, né? O aquecimento em si já vai pegar você, deixar você ofegante, mas não é nada que você não desenvolva. Né? Então é isso, galera. Essa é a minha experiência até agora. Tem sido bem legal, tem sido um aprendizado, tem valido a pena. Acho que para quem estava fazendo musculação, eu recomendo continuar fazendo musculação, mas se preparar para fazer 2 treinos de musculação por semana. No meu caso, eu faço 3 de boxe, musculação 2 vezes por semana, e tiro um tempo para fazer cardio em níveis diferentes. Nível 2, nível 3, nível 2, nível 3. Né? Então você vai ter que adaptar. Se você está muito viciado em musculação, fazendo todo dia e tal, se quer começar um esporte de combate, você vai ter que dar uma diminuída na musculação. Provavelmente. Né? Sempre tem os loucos que se mantêm, mas no meu caso, tive que diminuir. Musculação 2 vezes por semana e acabou. E é isso, galera. Falou!